Voltamos ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI do INSS, que houve hoje o presidente do INSS, Gilberto Woller Júnior. A reunião foi suspensa agora por 10 minutos. Enquanto isso, eu vou conversar aqui com o deputado Alencar Santana. Deputado, muito boa noite, bom retorno aqui ao trabalho. O senhor está acompanhando aqui o depoimento. Qual a sua opinião sobre a reunião até agora? O presidente do INSS está indo muito bem, mas o que nós vimos há pouco aqui na fala do senador Rogério Marinho foi uma violência contra uma diretora do INSS que foi punida no governo Bolsonaro justamente porque ali ela rescindiu contratos irregulares contra as entidades laranjas. E o senador aqui acusando ela com uma raiva tremenda, porque com certeza ainda estão com ódio de tudo aquilo que ela fez nesse período. E ela ainda não é a depoente. Aqui quem está depondo é o presidente do INSS. Mas deu para ver a raiva da atitude correta, legal, justa, de quem tem compromisso com a probidade, de ter rescindido com aquelas entidades. E agora o senador que respondeu pela Previdência por um bom período no governo anterior, aqui simplesmente acusando essa servidora. Então é lamentável essa atitude de violência, o que demonstra a preocupação dos bolsonaristas com essa investigação conduzida pela Polícia Federal, que eu não tenho dúvida que vai chegar nos verdadeiros responsáveis e beneficiados desse roubo que lesou milhões de brasileiros e brasileiras aposentados e pensionistas nesse país. O senhor deve fazer perguntas para o depoente logo agora em seguida. O que o senhor pretende abordar? Bom, já saberemos, mas tem muita coisa que envolve doador da campanha do Ratinho Júnior, governador do Paraná. Tem muita coisa que envolve doadores da campanha do Tarcísio e também doadores da campanha do Bolsonaro. Nós traremos essas perguntas aqui, porque o povo precisa ter mais esclarecimento sobre isso. O senhor acredita que o depoimento dele hoje está colaborando para as investigações, está trazendo informações relevantes? Está trazendo, sem dúvida alguma, esclarecimento de tudo aquilo que o governo Lula está fazendo no INSS para fazer ajudar na apuração, na investigação do compromisso com os aposentados, desde o início ao ressarcir essas pessoas que foram lesadas e roubadas e, como já cessou os descontos associativos, também cessando descontos com bancos como o Master, que foi cessado agora nesse governo, banco esse que tentou dar um golpe tremendo no país e que entrou fazendo descontos fraudulentos no governo Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, a gestão está de parabéns. E quais o senhor acha que devem ser os próximos passos da CPMI? Primeiro, agir com seriedade, né? Com profundidade e com materialidade. Não aqui trazer as raivas, os ódios de alguns para tentar punir aquelas pessoas que não devem e tentar esconder a verdade. Né? Eu diria que a turma do Bolsonaro tenta toda hora jogar uma fumaça, enganar, isso e aquilo, porque eles temem medo, de fato, da investigação profunda. Alguns querem fazer só palanque, não querem investigar, não querem buscar a verdade, mas nós buscaremos. Certo, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, estou à disposição. E faltam agora 4 minutos e meio para o fim da suspensão do intervalo aqui na reunião e a gente vai continuar acompanhando o depoimento do presidente do INSS. Faltam alguns parlamentares para fazer perguntas ainda. Enquanto isso, a gente vai rever mais um trecho. O presidente do INSS disse à CPMI que dos 324 mil contratos de consignados do Banco Master, 251 mil não tinham comprovação. Por isso, a autarquia resolveu não renovar o acordo que permitia ao banco fazer empréstimos para os aposentados. Reveja essa parte. Gilberto Woller Júnior é servidor de carreira da Advocacia Geral da União e foi nomeado presidente do INSS no ano passado, após estourar o escândalo dos descontos ilegais em salários de aposentados e pensionistas. Ele substituiu o então presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, demitido após as denúncias. Na CPMI, ele falou sobre as medidas adotadas pelo Instituto diante das fraudes e sobre os contratos de crédito consignado sob investigação. O Woller disse que o INSS começou a devolver o dinheiro descontado ilegalmente 3 meses após a descoberta dos descontos ilegais.
ilegais. Em 8 meses, segundo ele, já foram devolvidos 2,9 bilhões para aposentados e pensionistas que foram lesados. Devolução feita com recursos bloqueados das contas de empresas envolvidas no esquema. A gente lá no INSS abre 12 processos de responsabilização de pessoa jurídica, aciona a Advocacia Geral da União, que rapidamente consegue o bloqueio de 2,8 bilhões de reais dentre instituições e também dos sócios dessas instituições. Instituições essas que foram as que tinham indício de pagamento de propina e que eram fantasmas. Sobre os créditos consignados para evitar irregularidades, o INSS mudou as regras. Agora, só os próprios beneficiados podem desbloquear os créditos por meio de aplicativo. Isso trouxe uma queda enorme das reclamações de fraude. Isso trouxe para a gente uma segurança. E, de novo, o INSS agindo sem determinação de órgão de controle algum. Segundo Gilberto Oller, após uma operação pente fino, dos 82 acordos de cooperação técnica para concessão de crédito consignado, 21 foram suspensos por irregularidades. O Banco Master foi um dos bancos que tiveram o acordo de cooperação técnica com o INSS suspenso. O acordo foi suspenso antes mesmo da liquidação do banco, por suspeitas de irregularidades. A gente tem 324.849 contratos celebrados. Os senhores podem ver que tipo de contrato que eles têm por aquela tabela com a relação. E desses 324 mil contratos, 251 mil contratos não tinham subido para a plataforma do INSS, para a plataforma da DataPrev, para que a gente pudesse checar. Com isso, aqui um pouquinho da nossa linha de tempo, que eu acho que é importante para a gente verificar o que foi feito. O Master tinha um acordo de cooperação técnica assinado em 2020, que vigora por 5 anos. Esse acordo de cooperação técnica de 2020, ele venceu dia 18 de setembro. Nós, verificando a quantidade de reclamação dos nossos segurados, entendemos por bem não renovar o acordo de cooperação técnica. Detalhe, 18 de setembro, muito antes de liquidação de Master, muito antes de qualquer órgão de controle falar sobre Master. Bom, a reunião deve ser retomada em instantes. O depoente acaba de voltar aqui para a mesa. Está reaberta a sessão. E, então, eu passo a palavra ao relator Alfredo Gaspar. Desculpa. Senhor presidente, independente de quem seja o depoente, tem o dever de falar a verdade. E esse dever é inerente a todos que prestam o compromisso. Eu fiz algumas observações e me chamou muita atenção as indagações do senador Marinho. Eu perguntei ao depoente qual foi a virada para as falcatruas do desconto associativo. E ele respondeu 2019. Eu faço a mesma pergunta ao depoente. Qual foi a virada que o senhor detectou? Questão de ordem, presidente. Qual é o artigo, Excelência? Questão de ordem é uma tentativa de intimidação do depoente. Não, Excelência. Qual é o artigo, Excelência? O depoente não é obrigado a responder o que o relator quer. Não, ele é obrigado, não, Excelência. Responder o que ele quer, não. Na sua opinião, quando aconteceu a virada? Excelência. Uma pergunta subjetiva. Na sua opinião, à medida que ele pergunta para ele qual é a opinião dele, ele responde da maneira que ele entende, porque a opinião dele. Eu não perguntei agora, opinião. Na sua opinião, quando aconteceu a virada, na sua opinião, quando
O que é isso, presidente? Não perguntei ao Agora a pessoa É uma comissão parlamentar cujo relator tem o direito de perguntar ele pode o que perguntar. tiver de interesse do relatório. Agora querer que o relator... Qual é a questão de ódio, senhor presidente? Qual é a questão de ódio, senhor presidente? Por favor, O senhores. depoente é questionado sobre qual é a sua opinião. Líder Pimenta, por gentileza. E ele responde? Eu Isso é entendo a absolutamente- preocupação, dou a palavra. Mas Ok. volto às questões ao relator Alfredo Mas a Gaspar. pergunta foi Excelência, sobre o relator a Alfredo opinião. Gaspar, o relator tem o direito de perguntar da maneira que Pode entender melhor perguntar para o e ele pode relatório. responder da maneira que ele achar adequado.